O líder chinês Xi Jinping se reuniu com o presidente norte-americano Joe Biden, que mandou uma direta falando que o colega chinês não passa de um ditador. Uma nova Guerra Fria tem início pelo controle dos mercados consumidores por área de influência e principalmente por desenvolvimento tecnológico. Ainda nessa reunião foi discutido o fornecimento chinês de fentanil, uma droga que tem matado mais de 300 americanos por dia de overdose. Simplesmente Estados Unidos, o maior mercado consumidor de entorpecentes do planeta. Como tudo isso foi resolvido nessa reunião? Para você entender tudo, confere aí o episódio de hoje. Fala galera, Toby na área com mais um Atualizei no Ar, simplesmente uma reunião muito importante que já não acontecia há 7 anos. O líder chinês Xi Jinping se reuniu com o seu colega norte-americano Joe Biden nos Estados Unidos. Essa reunião, esse encontro do Xi Jinping ir até o território americano não acontecia há 7 anos. Antes de você saber tudo o que aconteceu nessa reunião, nesse encontro, deixa eu pedir, você que ainda não está inscrito aqui no canal, você que com frequência vem aqui e fica bem informado, ou de repente você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse é o Atualiza aí, mas eu vou pedir para você clicar no botãozão vermelho aqui embaixo e se inscrever, porque a nossa meta é de 100 mil inscritos ainda em 2023. Para isso eu vou precisar da sua ajuda, então vai lá, desce rapidinho, não te custa nada, clica no botão, já deixa seu like e badala o sininho das notificações, porque os vídeos aqui são diários. Tamo junto? Lembrando que os comentários estão abertos para tudo que você quiser falar, e colocando 3 pontinhos no início do comentário significa que na nossa live de sexta-feira, olha só, hoje às 20 horas eu vou reagir aos comentários. Colocou 3 pontinhos, eu vou reagir aos seus comentários, ao seu comentário lá na live. Então eu te espero hoje, 20 horas, aqui no YouTube. Tamo junto? Bora para a reportagem, ou para as reportagens que eu separei para você no dia de hoje. Primeira, CNN Brasil, que diz assim no seu título: Biden diz que Xi Jinping é um ditador, horas após reunião com o líder chinês. Parece que o Biden, na verdade, ele chamou o colega de ditador, mas não na cara dele, não olhou para ele ali e falou que ele era um ditador. Mas aí, quando tem a coletiva, simplesmente o Joe Biden vai lá, ele foi perguntado, você vai ver aqui nas letrinhas pequenas, e ele falou que o Xi Jinping é um ditador. Mas eu queria saber de antemão, antes de irmos para as letrinhas pequenas, sua opinião. Você acha que o Xi Jinping, o líder chinês do país comunista, onde não tem liberdade de expressão, onde não tem liberdade política, onde não existem liberdades individuais, você acha que esse cara aqui do lado, que ele é um ditador? Você quer saber a minha opinião, né? Claro que ele é um ditador. Ele é o Mao Tse Tung da era moderna, ele é o novo Stalin, com um pouco menos de poder, é verdade, mas eu tenho certeza que essas são as duas grandes fontes inspiradoras do Xi Jinping, o Stalin e o Mao Tse Tung na própria China. Então sim, do ponto de vista conceitual, inclusive, o Xi Jinping é um ditador. Agora vem a grande questão, por que o Biden não falou isso na cara dele? Vamos lá para as letrinhas pequenas para você entender aqui o que rolou. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reforçou seus comentários anteriores e chamou o presidente chinês Xi Jinping de ditador, poucas horas depois de os dois líderes se reunirem em uma cúpula de cooperação econômica Ásia-Pacífico, a APEC, que ele descreveu como algumas das negociações mais produtivas que já teve. Ou seja, parece que embora o Biden chame o Xi Jinping de ditador, parece que eles conseguiram aí avanços importantes nessa reunião. Agora, que avanços foi esse? Você sabe? Claro que eu vou te contar aqui. E é o seguinte, pegando aqui o início do parágrafo, não foi a primeira vez que o Joe Biden chama o Xi Jinping de ditador. Então o Xi Jinping, quando ele se encontra com o Biden, ele já sabe da opinião. Mas assim, o Biden também é um cara polido, ele é educado. Ele chama de ditador, mas ele chama com certa educação, Ele fala ali de forma a explicar o que significa o termo ditador para ele, para não ficar tão pesado, Já que essa relação diplomática precisa acontecer. Se liga aí, Quando questionado pela correspondente MJ Lee da CNN se o presidente ainda descrevia Xi Jinping como um ditador, como fez no passado, Biden disse: bem, veja, ele é. Bom, de fato ele é, mas ele se explicou, abre aspas aí para Joe Biden. Ele é um ditador no sentido que é um homem que dirige um país que é comunista, disse Biden, acrescentando que o governo chinês é totalmente diferente do nosso. Sim, Biden, eu sei que você usou meias palavras, mas aqui a gente não tem filtro. O Xi Jinping é uma ditadura de um país comunista que não dá liberdade ao povo. E o interesse do comunismo qual é? É simplesmente aqueles que estão no poder permanecer no poder com
com todas as benesses que o Estado fornece, mas para o resto da população é miséria e controle de tudo que eles fazem. Isso é um país comunista. Me impressiona, inclusive, né, a própria população chinesa, com o avanço econômico da China, que precisou se adequar ao capitalismo no ponto de vista econômico, como é que os próprios chineses não fizeram uma revolução chinesa de acabar com esse sistema, que é um sistema maléfico, maligno, que simplesmente leva aí à opressão em todos os países. Todos os países que instauraram o comunismo são países opressores contra a sua própria população. E a China não é um país diferente. Mas o Biden, ele coloca aí numa situação um tanto quanto mais leve. Lembrando que os Estados Unidos é justamente o país que permitiu que a China se tornasse essa grande potência, tá? Os Estados Unidos, lá na época da Guerra Fria, século XX, contra a União Soviética, é o país que se associou à China quando houve ali a discordância entre chineses e soviéticos. Houve um afastamento, né, entre o Mao Tse-tung, líder chinês, e o Nikita Khrushchev, que era o líder soviético. E aí os Estados Unidos, se aproveitando disso, imaginando que a abertura do mercado chinês levaria a uma própria revolução dentro da China e que a China deixaria de ser comunista, mas isso não aconteceu porque o Estado chinês foi muito, muito inteligente. O Estado chinês permitiu que a população, pelo menos das zonas econômicas especiais, ali a parte litorânea da China, ganhassem dinheiro, se desenvolvessem, mas manteve um controle pesado e total sobre a população. Ser chinês significa não ter liberdade. Tanto é que muitos chineses fogem da China para poder ter um pouco uma vida melhor e um pouco de liberdade. Agora, algumas coisas muito importantes foram decididas nessa reunião. A principal delas, para além do fentanil, que eu já vou falar com vocês, é a questão que houve agora um reestabelecimento de uma ligação direta entre os militares chineses e coreanos. Chineses e americanos. E por que isso, tá? Porque essas relações haviam sido cortadas aí justamente por causa de Taiwan. Taiwan é o grande entrave entre os dois países, embora os Estados Unidos use a ambiguidade estratégica, que significa, os Estados Unidos fala para todo mundo, inclusive fala isso para a própria China, que só existe uma China, né? Então Taiwan é sim parte integrante da China. Contudo, os Estados Unidos fornecem todo tipo de armamento necessário para que Taiwan possa se defender de uma possível reunificação. Então as ligações militares estavam cortadas entre os dois países. Isso é um perigo, né? Por quê? Porque acidentes acontecem, enganos acontecem. Já imaginou se um navio chinês derruba um avião de caça americano sobrevoando a ilha de Taiwan? Simplesmente isso pode gerar um efeito dominó e isso aí desenrolar uma guerra na região do Pacífico. E nenhum dos dois países, na verdade, quer uma guerra, principalmente entre essas duas superpotências. Então é importante que, em caso de acidente, um militar americano pegue o telefone e ligue para o militar chinês e eles possam entrar num acordo antes que uma guerra em larga escala comece por conta de um acidente, de um incidente muito pequeno. Então isso foi decidido nessa reunião e por isso que o Biden falou que foi uma reunião produtiva. Agora, falando da grande droga chinesa, o fentanil. Galera, você não tem noção, hoje os americanos estão aí morrendo de overdose por conta de uma nova droga, o fentanil. E essa droga tem os seus princípios ativos, a sua matéria-prima, produzida justamente na indústria química lá da China. Então o Biden precisou se reunir com Xi Jinping, mas assim, eu duvido, tá? Duvido mesmo que a China vai fazer alguma coisa para conter o envio de fentanil que entra pelo México, tá? E do México ele entra ali sendo traficado para dentro dos Estados Unidos, né? Primeira coisa que a gente tem que pensar assim, por que os americanos são tão viciados em drogas, né? Você pensou em drogas, você vai pensar Estados Unidos. Se a Colômbia foi durante muito tempo o maior fornecedor de maconha, de cocaína, os Estados Unidos era o grande comprador disso. E por isso que hoje os maiores cartéis estão no México, porque é o país que faz fronteira terrestre com os Estados Unidos na parte sul e envia, né, todo esse material, todo esse produto ilegal para o maior mercado cheirador do planeta Terra, que são aí os norte-americanos. E parece que os chineses estão se aproveitando dessa lógica de mercado. Ah, eles gostam de se viciar, de se drogar? Bora meter fentanil neles, que é um medicamento, mas é um medicamento que vicia muito facilmente. E galera, ele é poderosíssimo. E mais de 300 americanos estão morrendo por dia utilizando esse fentanil. Já aconteceu até mesmo de crianças que ingeriram isso aí por engano, estava lá numa creche, olha só isso, estava numa creche, a criança achou, pegou, ingeriu e acabou falecendo com menos de 2 anos. Olha o risco que esse fentanil representa. Eu posso dizer, fazer uma comparação histórica, é tipo a nova guerra do ópio. Você sabe o que foi a guerra do ópio? Foi quando a Inglaterra queria viciar os chineses e vendia ópio para a China e a China não gostou nada disso, né? A China imperial ainda, e simplesmente houve uma guerra entre
chineses e ingleses, e adivinha quem ganhou? Os ingleses ganharam e junto levaram Hong Kong, que só foi libertado em 1997, devolvido para a China. Então, é uma espécie de nova guerra do ópio, até porque o fentanil, que é uma droga, ela é opioide, ou seja, ela tem como princípio ativo justamente o ópio. Se liga aí na reportagem que eu trouxe para você a respeito disso. No caso, eu trouxe só a manchete. G1 diz assim, ó: fentanil, governo americano pune empresas da China por distribuição de droga nos Estados Unidos. Sim, essa é uma droga, um medicamento controlado nos Estados Unidos e que a China tá, inundando os Estados Unidos, repito, entrando geralmente pelo México, todo esse medicamento, já que os Estados Unidos, repito, é o maior mercado consumidor desse produto. Rapidinho, letrinhas pequenas aqui da própria manchete. Estados Unidos anunciaram sanções a 25 empresas e indivíduos sediados na China por suposto envolvimento na produção de produtos químicos utilizados para fabricar fentanil. Embaixada da China em Washington não respondeu. Parece que esse assunto foi debatido nessa reunião e que eles chegaram a algum tipo de acordo, mas simplesmente eu duvido que a China vai fazer, do ponto de vista governamental, alguma coisa. Por quê? Porque é vantagem para os chineses manter os americanos viciados. Isso aí, galera, é um grande problema, mas é um problema gigante de saúde pública e de criminalidade dentro dos Estados Unidos. Para mim, droga não é só um problema de saúde pública. Droga tem que ter repressão, pau na vagabundagem. Pelo menos é isso aí que eu penso. Agora, quero saber a sua opinião. O que você acha dos Estados Unidos estarem consumindo essa droga chinesa? E olha, eu acho que é estratégico. Os chineses vão continuar fornecendo e tentando viciar ao máximo possível essa população fraca americana que se vicia. Que para mim, quem se vicia em droga é gente de cabeça fraca. Mas quero saber aí, claro, a sua opinião. Os comentários aqui estão abertos. O que você pensa a respeito dessa nova guerra fria tecnológica, né? Estados Unidos limitando a venda de chips aí para a China, deixando a China aí com uma situação difícil na produção de produtos de alta tecnologia, porque precisam de semicondutores. Agora, e essa questão do fentanil? E o fato do Biden ter chamado o Xi Jinping de ditador? O que você pensa a respeito de tudo isso? Os comentários estão abertos para você e eu quero saber a sua opinião. Lembrando que 3 pontinhos no início do comentário significa que você quer que eu reaja a esse comentário na nossa live de hoje, 20 horas. Eu espero vocês diretamente aqui. Chegou até aqui, gosta do Atualiza aí? Você vai dar aquela moral da gente chegar aos 100 mil inscritos, não vai? Então você vai fazer o seguinte, agora é mais fácil, ó. Você clica aqui, ó, bem aqui, a logo do canal tá aparecendo, clicou, se inscreveu, veio pro lado de cá, badalou o sino das notificações, porque amanhã já tem vídeo novo. Também você vai ser avisado da live que é hoje às 20 horas e você fica por dentro de tudo que rola. E deixa seu like, porque esse aí já é de casa e ajuda demais. Obrigado de coração, eu volto hoje com a nossa live e volto amanhã com mais um episódio do Atualiza aí. Beijo do top, fica com Deus e eu fui.